E aí, pessoal, tudo bom? Professor Bássora, mais uma aula de controle. Nessa aula, na verdade, pessoal, tá? Eu vou explorar a parte de diagrama de blocos, mas utilizando o Simulink ou o Scilab, legal? Bom, antes de mais nada, inscreva-se no canal, deixe seu like, eu agradeço muito, tá? Divulguem, obrigado. Então vamos lá. Pessoal, na verdade, então, como eu disse, eu vou explorar, né, a parte de diagrama de blocos usando o Scilab ou o Simulink. Na verdade, tem bastante material sobre o Simulink, certo? Aqui eu estou usando o Scilab, senhores, por um motivo bem simples, né? A diferença básica entre o Simulink e o Scilab é que o Scilab é gratuito, o Simulink, né, obviamente é pago, né? Eu acho que para estudante é em torno de US$ 55, legal? Para o que a gente vai fazer não tem diferença não, tá legal? Então vamos lá. Aqui, senhores, vocês têm a janela já, né, do Scilab, certo? Aberta. Então ele tem uma área principal aqui, pessoal, onde vocês podem, né, programar, desenvolver, né, sei lá, o que vocês quiserem, um controle, tá? Uma área de trabalho como o MATLAB tem, certo? O que me interessa hoje, senhores, não é exatamente isso, certo? É o que nós chamamos no MATLAB de Simulink e aqui no Scilab de Xcos. Então, se vocês vierem aqui ó, na aba principal, abrirem, então clicarem lá no Xcos, essas duas pastas vão abrir. Então, basicamente, né, seria o equivalente a ir lá na aba principal do MATLAB, certo? E abrir o Simulink. Tá. A diferença do Simulink, o Simulink só vai abrir essa área de trabalho, certo? Essa área de trabalho é uma área de programação só que em blocos, certo? Não vai abrir direto essa aba de arquivos, né? Ou de biblioteca, certo? Lá no MATLAB, né? No Simulink, tem aqui, senhores, um lugar na aba inicial para abrir essa aba de bibliotecas. Mas basicamente é a mesma coisa, tá? Então, como eu disse, o que eu quis, na verdade, é juntar, né, a parte de diagrama de blocos com a parte desses softwares destinados a controle, na verdade, controle não, né? A uma quantidade infinitas aí, né, de possibilidades na engenharia, na matemática, na medicina, o que for, tá? Todos eles têm uma quantidade enorme de aplicações, certo? Infinita de aplicações, então tem que aprender aí, tá? Quem tiver, obviamente, como eu disse, né, para pagar a licença do MATLAB, é ótimo, se não, certo? A gente faz pelo Scilab mesmo. Então, como é que a gente faz? Qual foi a proposta? A proposta foi o seguinte, pessoal. Então, vamos lá. A proposta inicial dessa aula é, né? Vou imaginar que eu tenho, então, aqui, pessoal, um circuito RC, certo? Circuito RC sério, onde vocês têm uma entrada aqui. Essa entrada, senhores, uma entrada degrau, certo? Coloquei de 1 volts, uma resistência de 1 kΩ, uma capacitância de 2 nanofarad e a saída Y de T, pessoal, aqui em cima do capacitor, certo? Pessoal, então, ó, qual é a ideia? A ideia é, certo? Para uma entrada degrau do tipo 1 volts, certo? Como é que eu faço para, né, ter um comportamento dinâmico desse circuito com a saída no capacitor? Como é que eu obtenho essa resposta? A maneira natural, senhores, seria como a gente fez inicialmente. Escreve a equação diferencial, certo? A partir da equação diferencial, resolve essa equação diferencial, descobre-se y de t, e aí faz um gráfico de y de t em função de t. Você tem um comportamento dinâmico desse circuito com saída no capacitor. Legal? Nós vimos também, senhores, né, que existe a possibilidade de montar uma coisa, né, que nós chamamos de função de transferência para esse circuito. O que é a função de transferência para esse circuito, pessoal? De maneira tranquila, certo? É relacionar a Laplace, então, a minha função de transferência para esse circuito. É simplesmente, ó, relacionar Laplace de saída pela Laplace de entrada. E como é que a gente faz isso? Da mesma forma, escreve-se a equação diferencial para a entrada, a equação diferencial para a saída, acha, aplica Laplace, divide um para o outro.
Nós fizemos isso aqui várias vezes, né? Se vocês olharem em livros e referências, essa função de transferência para esse circuito com saída em C vai dar RCS mais 1. Então, 1 sobre RCS mais 1. Senhores, substituindo os valores, então, ó, quanto é que vai dar o meu RC? O meu RC vai dar, o R é 1K, ou seja, 10 a terceira, a capacitância 2 nano, portanto, isso aqui, ó, 2 vezes 10 a menos 6, certo? Isso aqui é unidades, obviamente, de tempo, tá? Então, a minha G de S agora, pessoal, ó, a minha G de S vai ser 1 sobre 2 vezes 10 a menos 6, S mais 1. Opa, tranquilo? E se nós quiséssemos, né, montar o diagrama de blocos da maneira mais simples é isso, né? Ó, um sinal de entrada, certo? Ó, o de S, desculpa. O meu bloco principal, que deve conter a minha função de transferência. E o meu sinal de saída. Então, o que que nós vimos, senhores, tá? Se vocês quiserem, então, ó, se G de S, se G de S é Y de S sobre U de S, eu posso, né, obter o comportamento dinâmico, ou seja, como é que a minha saída vai se comportar a partir do momento que eu tenho a função de transferência e um sinal de entrada. Tá? Então eu quero explorar exatamente isso usando ou o Simulink ou o Scilab. Ou seja, como é que isso se comporta, certo? Se eu tiver uma entrada. Essa entrada, nesse caso, senhores, é integral, o que nós chamamos, certo? Tanto no MATLAB como no Simulink, no Scilab, certo? Como no Simulink, de step, de uma entrada step, tá? Esses softwares têm várias entradas padrões para a gente testar, certo? Lembrem-se que essa função de transferência é uma função de transferência de primeira ordem, certo? Então, em uma das aulas, o que eu vou mostrar é como a gente analisa essa, certo? Ou quais são as respostas esperadas no sistema de primeira ordem para várias entradas, tá? Padrões, tanto para o Simulink como para o XCOS, ou seja, para o Scilab e assim por diante. Então, é isso que eu vou fazer. Então eu vou montar um diagrama de blocos, certo? Com essa função de transferência, tá? Lembrando que aqui a função de transferência é no circuito RC em série, certo? Com saída sobre o capacitor. Então vamos voltar lá, pessoal, como é que a gente faz isso na verdade. Então, ó, voltando aqui, pessoal, tá? Certo? Então, o que que nós temos? Então, aqui, ó, nós temos as bibliotecas, certo? E aqui a área de trabalho. Então, eu vou programar como se estivesse programando qualquer, né, qualquer outro tipo de linguagem, só que agora usando, certo? Os meus bloquinhos. Então, vamos lá, olha só. Aqui, tanto no Scilab, né, no XCOS, como no Simulink, no MATLAB, existe uma biblioteca praticamente infinita de comandos, tá? Para várias áreas. Aqui tem uma, ó, termohidráulica, aqui tem processamento de sinais. Bom, aí fique à vontade para explorar, tanto do MATLAB quanto do Scilab. Tranquilo? Operações matemáticas, bom, vamos lá. Então, os mais comuns, senhores, vocês têm aqui, ó. Bom, primeiro, a partir do momento que você começa a usar, ele começa, na verdade, a entender que existem alguns blocos que você usa mais. Então, aqui, ó, blocos recentemente usados, ele vai criar uma biblioteca praticamente própria sua, certo? Se não tiver aqui, ó, tem sistemas contínuos, dá para procurar aqui o que vocês querem, certo? Ele vai localizar. Aqui, ó, sistema contínuo. Então tem função de transferência, derivada, espaço de estados, integral, PID e assim por diante, tá? Senhores, sistemas, ó, descontínuos, né? Sistemas, ó, discretos no tempo, né? Então imaginem que agora eu estou trabalhando de maneira contínua no tempo. Daqui a pouco, por exemplo, né? Eu vou, sei lá, né? Eu vou montar o
que eu for montar, meu controlador, certo? Num Arduino ou sei lá, né? Então, na verdade, as minhas entradas, as minhas saídas, vai ser tudo digital. Então, na verdade, aí você tem, certo? Sistemas discretos com o tempo. Então, a gente vai ter que discretizar, certo? Muitas coisas. Aqui, ó, já tem, ó, tá? Função de transferência discreta, ó, SS discreto, certo? Tem aí PID discreto. E a gente vai fazendo, trabalhando com isso daqui, certo? Então, tem tabela de busca, de eventos. E outra coisa, pessoal, eu mostrei que o meu sistema precisa de uma entrada e uma saída, né? Então aqui você tem, ó, receptores aqueles ele trata como saída. Então aqui você tem osciloscópios, certo? Você tem uma saída onde você pode, né, gravar o seu conteúdo numa tabela e assim por diante, tá? Então, bom, aí aqui você tem as fontes. Então aqui fontes você tem, né, o clock, você tem constantes, você tem contadores, você tem senos, você tem, né, PWM, rampa. E se vocês forem descendo aqui, pessoal, vocês têm a função step, a função degrau, certo? Então, como é que eu faço para programar então, senhores? É só clicar, segurar clicado e arrastar para a área de trabalho. Fácil assim, Bárcio? Fácil assim, senhores. Legal? É tão fácil que às vezes as pessoas, né, cometem erros aí bem complicados. Bom, depois disso, como eu disse, senhores, eu tenho que ter um sistema, ele é contínuo no tempo e eu estou trabalhando com uma função de transferência. Então, ó, o meu bloco principal, senhores, é uma função de transferência. Então, ó, segurei, arrastei, tá aqui. Então, eu vou aplicar essa entrada naquela minha função. Então, aqui, pessoal, ó, se vocês vierem aqui, ó, pá, foi, certo? É só ligar a saída à entrada. Certo? Então, aqui eu já tenho a minha saída, eu preciso, na verdade, observar essa saída. Tá? A saída, imagine isso aqui é um circuito RC com a tensão em cima do capacitor. Então, a saída é uma tensão, certo? E nada melhor do que observar a tensão, certo? Por tempo, por período, do que um osciloscópio. Então, aqui no receptores, certo? Eu vou trabalhar com um osciloscópio. Nesse caso, pessoal, eu quero um osciloscópio que ele tem uma única entrada, ele pode ter duas e assim sucessivamente, né? No Simulink dá para você pegar um osciloscópio e adicionar mais entradas, certo? Então, aqui provavelmente também. Então, vamos lá, senhores, ó, arrastei, tá aqui, certo? Vou clicar aqui, ó, tá aqui. A única coisa que eu tenho uma entrada, e se todo mundo está lembrado, senhores, quando eu tenho uma medida no osciloscópio, certo? O eixo X é uma base de tempo, então também aqui eu tenho que ter uma base de tempo. Então, se vocês vierem aqui, ó, em fontes, a base de tempo aqui é um clock, né? Como qualquer programa que eu faça aí, certo? Se eu vier aqui selecionar tudo, senhores, der aqui, ó, certo? Eu tenho, opa, tem um texto aqui. Bom, daria para alinhar isso aqui, tá? Tá fazendo a mão, mas dá para fazer também. Tá aqui, tá? Mas, por enquanto não é isso que eu estou preocupado com vocês, tá? Não estou preocupado com beleza, sei lá o que. Estou preocupado, obviamente, vocês aprendam a trabalhar. Então, o meu sistema está montado, senhores, tá? Tá montado? Sim, não. Por quê? Porque agora eu preciso clicar em cada um desses blocos e definir os parâmetros. Por exemplo, ó, no step, tempo de passo. Não quero tempo de passo nenhum, quero que ele comece do zero, certo? Valor inicial é 0, valor inicial, final 1. Então aqui, pessoal, na verdade, se eu estiver trabalhando com uma fonte em que eu ligue ela, sei lá, ela me forneça 5, 6, 10, 20 volts, é o que eu vou colocar, né? Então aqui, ó, certo? Uma função aqui, um valor que vale 10 volts, 5 volts, 6 volts, tranquilo? Legal? Ok. Dá para colocar nome, acrescentar nome aos blocos, tá? Com o tempo vou mostrar isso, não é agora, estou preocupado com isso. Então, quem tiver tempo, faça, certo? A função de transferência, senhores. A função de transferência, como a maioria dos programas, pessoal, certo? Softwares que trabalham com função de transferência, então aqui, ó, é o maciço, né? Única entrada, que é a única saída, certo? Já que é uma função de transferência. Então aqui tem um pequeno problema. Qual é o problema? Sempre, senhores, tá? Ó, o parâmetro de ordem maior em S tem que ser igual a 1.
que eu quero dizer? Ó, por exemplo, né, para o nosso caso lá, se vocês estão lembrados, olha aqui comigo, ó, certo? Se eu fosse escrever isso, seria, ó, aqui vocês conseguem ver, né, ó, seria 2 vezes 10, certo? A menos 6S mais 1, tá? Mas olha só, quando eu faço isso, quando eu escrevo isso, o que acontece? Tá aqui, ó, aqui vai dar 2 e a menos 6. Você fala, Basta, pode colocar entre parênteses, vocês podem fazer o que vocês quiserem, certo? Se der um ok, tá? Ele vai dizer que isso não é certo, não está certo, não está correto, tá? Tem um problema no denominador. Então, o problema do denominador é exatamente esse, tá? Sempre, se fosse, como aqui é S, que é de primeira ordem, então o parâmetro, ou o número multiplicado por S tem que ser 1. Se fosse S2, daqui a pouco a gente vai trabalhar com um de segunda ordem, não quero misturar agora, certo? Então, o S2 tem que ser, né, tá, o coeficiente de S2, o parâmetro, o número que multiplica S2 tem que ser igual a 1. Você fala, mas como é que eu faço isso então? Pessoal, tranquilo, né? Ó, voltando lá, olha como isso não é fácil, ou como não é difícil, na verdade, né? Então, ó, se a minha G de S é 1 sobre 2 vezes 10 a menos 6S mais 1, é só multiplicar, dividir tudo aqui, pessoal, ó, por 2 vezes 10 a menos 6. Dividir por 2 vezes 10 a menos 6. Dividir por 2 vezes 10 a menos 6. Então, isso vai dar, isso aqui, ó, 1 por 2 é meio, vezes 10 a sexta. Embaixo, ó, aqui, isso dividido por isso dá 1, que é o que eu quero, né? Estou procurando, né? Ó, 1S mais a mesma coisa, 1 sobre 2 é meio, 10 a menos 6 sobe positivo. Então, a minha G de S, certo? É fácil obter. Então, ó, isso é 5 vezes 10 a quinta, sobre. Então, ó, 1 vezes S é S, mais 5 vezes 10 a quinta. Ou do jeito que está lá, né, pessoal? Tanto faz a ordem aqui, né? G de S é uma soma. 5 vezes 10 a quinta. 5 vezes 10 a quinta mais S. Então, agora, ó, esses são os números com que eu tenho que trabalhar lá. Beleza? Então, não tem nada de difícil aí, certo? Cuidado, é só, né? Como eu disse, brincar aí com esses valores. Então, vamos lá. Então, ó, aqui, 5 e a quinta maneira de escrever exponencial é a mesma, tanto aqui como no Scilab como no MATLAB. 5 e a quinta S. Se vocês clicarem, agora está lá, tá, senhores? Agora funcionou, tá? Então, toma cuidado só que esse termo S aqui, ó, ou termo, né, o maior termo em S, certo? O número que multiplica tem que ser igual a 1 sempre, tá? Até aqui foi lindo, maravilhoso, certo? Teoricamente aqui na aba tem simulação, formatar, ferramentas, né, certo? Tem como gerar o código, certo? Disso aqui, a gente vai ver essa parte de gerar código muito legal, calma, né? A parte de gráfico, editar, certo? Inclusive tem uma aula sobre gráfico bem legal de Scilab, então assistam, certo? Aqui salvar, copiar, sei lá, né? Vocês explorem aí. Aqui, senhores, tem um botãozinho de run, né? De iniciar. Então, se vocês iniciarem, ó, tá aqui. Então, o gráfico é esse, só que você fala, meu Deus, o que é isso? É uma reta? Como assim? Então, gente, ó, a principal parte que eu gostaria que vocês treinassem é exatamente essa daqui, certo? De gerar a curva, tá? Tanto o MATLAB como o Scilab, eles geram o que vocês mandam, certo? Então, não é que o MATLAB errou, o Scilab errou. Não, vocês erraram, certo? Ou pelo menos não estão vendo exatamente o que devia estar vendo. Você fala assim, como assim, Bássaro? Olha que legal, senhores. Preste atenção aqui comigo, como mesmo software como esse, né, precisam também, né, de uma intervenção, vamos dizer assim, humana nesse caso. Olha só, certo? Não interessa, certo, a curva que vocês estejam fazendo, ó,
Se vocês estiverem fazendo um gráfico de saída, que é a tensão sobre capacitor em volts, por tempo, certo? Em segundos, o que for, a gente sabe qual é a resposta desse gráfico. Porque, olha só, isso aqui é uma constante de tempo, certo? Nós sabemos que quando eu ligo o circuito, se as condições iniciais eram nulas, a tensão no capacitor era zero. E é óbvio que com o passar do tempo, ela sobe exponencialmente até atingir um valor. Que valor? O valor, senhores, certo? É a tensão máxima aplicada. Por quê? Porque, ó, a tensão no capacitor aumenta, a tensão no resistor diminui a zero. Então, toda a tensão, certo, aplicada tem que, no fim, depois de um certo tempo, tem que estar sobre o capacitor. Então, a resposta que eu quero é essa. O problema é esse, né? Em quanto tempo isso vai chegar a esse valor? A tendência é que sejam tempos, senhores, bem pequenos, certo? Tá? Da ordem de 10 a menos 5, certo? Então, o que está acontecendo? Ah, e outra coisa, né? A gente está comendo. A tensão começa em zero, tá? Então, se vocês voltarem lá, pessoal, tá? Então, na verdade, não foi o Scilab que te deu um resultado estranho, certo? É nós, vamos dizer assim, nós que estamos falando alguma coisa. Ele está indo de menos 15 a 15, certo? Então, o que a gente vai fazer agora é tentar, ó, mudar essas coisas aqui no osciloscópio. Então, eu gosto muito, senhores, tá? Para não dar problema, às vezes, né, tanto o MATLAB como o Scilab dão um problema, feche a curva e abram de novo, depois de, certo? De fazer. Então, a primeira coisa, o Y máximo e o Y mínimo. Senhores, o mínimo é zero, o máximo é 15. Estou aplicando 1 volt, então vou colocar aqui 1.2, sempre ponto, certo, senhores? Assim, o Scilab, o MATLAB sempre ponto para trabalhar. Legal? Então, a primeira coisa é essa. Se vocês clicarem aqui, ó, e pedirem de novo para rodar, opa, a coisa já ficou melhor, né? Aqui, ó, em 1, tem coerência, né? 1 volts é o valor máximo. Você fala, mas a curva aqui não tá nem parecida, né? Ele começa em 0 com volts, Será que, certo, não é a base de tempo, tá? Então, o que a gente tem que tomar cuidado, pessoal, certo? Aqui, tá? Estou trabalhando com osciloscópio, como osciloscópio real. Então, uma das coisas legais é abram, certo, a sua parte de tempo. Está começando, ó, tá? Tempo de sinalização em 0.1. Para quê? Zero. E olha o período. O período, certo, é de 0.1, tá? É um período extremamente grande, tá? Uma amostragem exatamente grande. Então, uma coisa legal aqui, pessoal, depende do que vocês estão fazendo, obviamente, é tornar isso aqui valor pequeno. É óbvio que se tornar pequeno tem que tomar cuidado, porque às vezes a simulação, né, fica extremamente lenta, tá? Tem que tomar cuidado com o que vocês estão fazendo, ó, tá vendo? Ó? Tá? Mas obviamente, se eu reduzir, isso aqui que parece uma eternidade, né, já não vai ser assim. Então, ó, eu vou dar um stop aqui e vou brincar com essas coisas. Então, olha que legal, como é que eu formato o tempo máximo? O que eu quero dizer? Olha aqui, ó, certo? Se vocês abrirem o gráfico aqui, ele tem até 30 segundos. Isso aqui é uma eternidade para aquele circuito. Então, vamos mexer nisso aqui. Então, vem aqui, senhores, em simulação. Opa, deixa eu parar primeiro, certo? Em formatar, não, simulação, configurações. Aqui, ó, o tempo final de integração. O tempo final de integração é 3 segundos. Vamos colocar aqui, por exemplo, certo? 10 a menos 3, só para brincar. 1 e a menos 3 segundos. Certo? Dá um ok. Vamos rodar de novo para ver o que acontece. Você falou, agora não apareceu nada? Tá? Por quê? Porque aqui continua lento, aqui na verdade continua no máximo, porque eu não mexi, né, na escala do osciloscópio. Olha que legal, ó. Se eu vier aqui colocar, ao invés de 30, certo? O período aqui, 1e a menos 3, e der um ok, a coisa começa a melhorar. Opa, olha aqui, ó, aquilo que eu já tinha falado, né, ó, tá começando a se mostrar aqui, certo? Então, o que eu tenho que fazer, obviamente, diminuir mais o período, certo? A escala aqui de baixo do osciloscópio e o tempo final. Então, vamos lá, ó. Aqui tem um 2 vezes 10 a 1, 2, 3, 4. Então, vamos lá, certo? Opa, deixa eu fechá-lo mesmo.
para não ter problema depois. Então eu vou vir aqui, ó, simulação, configuração. Vou colocar aqui, ó, 2e a menos 4, ok? Só que tem que tomar cuidado. Aqui também, ó, 2e a menos 4. E agora tem que tomar cuidado com outra coisa, senhores, né? Tomar cuidado com o nosso período, às vezes, né? Tá? Então aqui, ó, 5e a menos 5. Vamos lá, vamos ver se dá. Simulação, configuração. 5e a menos 5. A mesma coisa aqui para o osciloscópio, ó. 5e a menos 5. Certo? Então estamos quase, mas ele está muito quadrado, o nosso período está grande. Então eu vou vir aqui no clock, ó, eu vou diminuir esse período, senhores, ó. Certo? Em 100 vezes. Se eu pedir para rodar, olha como a curva melhora. E agora eu estou praticamente tendo o resultado que eu quero. Se vocês chegarem aqui, ó, 1e a menos 5 seria bem legal. Então eu venho aqui, tá? Então aqui, ó, 1e a menos 5. Um e a menos 5. E tá aí, senhores. Então, em torno de 10 a menos 5 segundos, certo? Ele tende a ir ao meu volt, tá? Pessoal, aí vocês têm como editar essa figura, isso eu quero que vocês dêem uma pesquisada, vão atrás, né? Em uma outra aula eu vou mostrar como montar gráficos e editar gráficos aqui no Scilab, tranquilo? Então, o que eu quero de vocês, pessoal, por enquanto tá? Então, trabalhem, certo? Na verdade, é questão de sentar, brincar, explorar esse tipo de montagem, sabe? Diagrama de blocos. Isso vai ser extremamente útil. A gente vai trabalhar demais com isso daqui, tá? Quem tiver oportunidade de usar o MATLAB, ótimo. Quem tiver o Scilab, ótimo também, certo? Trabalhe com essa questão, né, temporal aqui, ó, de visualizar a saída. Às vezes, na maioria das vezes, o que acontece é que a pessoa não tem uma ideia nenhuma do que quer e aí acaba obtendo resultados ou interpretando o resultado de maneira errada. Então, isso é um perigo muito grande. Então, tem que tomar cuidado com isso aí. Legal, pessoal? Então, essa aula inicial era só isso, certo? Então, trabalhem. Muito obrigado.